Paz do Senhor, pastora Ângela Bartolazzi falando com você. Nós estamos fazendo uma leitura incrível do livro de Marcos. Agradeço a sua companhia, agradeço por estar lendo comigo. É uma satisfação ter você aqui, é uma satisfação ter a sua companhia. Que Deus te abençoe por isso, porque está escolhendo a boa parte. Ler a palavra de Deus é escolher a boa parte, porque nós aprendemos mais, porque nós nos achegamos mais a Ele. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 de Marcos. Quero convidar você a ler comigo. Pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: quantos pães tens? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 homens. E despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará um sinal algum. Deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um. Ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaram? Disseram 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens como vejo as árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe, distintamente a todos, e mandou-os para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. E saindo Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele.
E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, os sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma palavra incrível. Ele já começa aqui, eu fico maravilhado com essa pergunta. Ele já vem no início falando assim: eu tenho compaixão da multidão. Já tem 3 dias que eles estão aqui, Jesus experimentando os discípulos. Jesus fala com os discípulos: como nós vamos dar de comer para essa multidão? E aí você pode ficar perguntando: mas Jesus que faz o milagre pergunta para os discípulos? Ele não devia estar fazendo o contrário? Por que ele pergunta para os discípulos? Porque os discípulos já haviam experimentado o milagre da multiplicação antes com ele. E mesmo se não tivesse, ele já sabia que Jesus fazia milagres. Então Jesus vai perguntar para os discípulos: o que vamos fazer para dar de comer? Os discípulos se esqueceram do milagre que ele havia feito há poucos dias. Poucos dias, não tinha anos que ele tinha feito aquele milagre. Tinham poucos dias que Jesus, o milagre da multiplicação dos pães, todos eles viram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Quando Jesus pergunta, a resposta certa seria: o Senhor sabe, o Senhor pode. Então, quando Jesus perguntar para nós quem é que pode fazer o milagre, nós devemos logo responder: é o Senhor que pode. É o Senhor das nossas vidas que pode, é o Deus Todo-Poderoso que pode, porque nós sabemos que Ele pode. E Jesus mexe com a fé deles, mexe com a nossa fé, e eles mesmo assim ficaram com os olhos cegados, eles não conseguiram enxergar isso. Eles não conseguiram ver que Jesus podia fazer o milagre novamente. Parece que era como se Jesus tivesse só um pouco de milagre. Fez um milagre, não pode fazer o segundo. Nós precisamos ter uma intimidade, que o Senhor nos ajude para que possamos ter uma fé nele. Uma fé que mexe com ele, uma fé extraordinária. Que o Senhor Deus nos ajude. Não adianta a gente querer ficar apenas andando na igreja, só indo à igreja, senta, levanta e vai embora para casa. Ter uma vida assim, sem experiência com Deus, ter uma vida assim, só de ir e voltar. Nós precisamos querer mais do Senhor, nós precisamos querer estar indo além, nós precisamos querer ver os milagres, querer ter intimidade, querer ver o sobrenatural de Deus nas vidas das pessoas, através de nós e em nós. Convido você a orar comigo. Vamos clamar ao Senhor. Convide alguém para orarmos juntos.
Vamos pedir ao Senhor que estenda as misericórdias dele sobre nós. Vamos pedir ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Porque a sua benignidade ela dura para sempre. Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor que dá o sol para todos nós, o Senhor que dá a chuva para todos nós. Nós experimentamos o vento fresco, nós experimentamos da bondade do Senhor todos os dias. Nós te louvamos, ó Deus, porque de dia em dia o Senhor nos cumula de benefícios. Senhor, não podemos pagar o preço que o Senhor pagou naquela cruz por nós. Aquele, Senhor, aquele sacrifício que foi terrível, mas o Senhor fez por nós, por amor a nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque é um amor tão grande, um amor que não podemos nem mensurar. Ninguém seria capaz de morrer pela vida do outro, mas o Senhor morreu por causa das nossas vidas, para que possamos ter intimidade com o Senhor, para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas. O Senhor que nos sustenta, o Senhor que puseste as tuas mãos sobre nós, nos cerca por detrás e por diante. Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos. Peço que abençoe os nossos ouvintes, que abençoe a vida deles de forma poderosa. No nome de Jesus te agradeço, Pai. Amém. E se você ainda não entregou sua vida ao senhorio de Cristo, deixe Ele ser o seu guia até a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você fizer. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Você que ainda não teve a experiência de ler a Bíblia inteira, aqui na descrição vai encontrar o link de um e-book com dicas de leitura em 1 ano. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu publicar. Obrigada. Deus abençoe sua vida.